Então, pessoal, tudo bem com vocês? Infelizmente não é o meu caso. Na verdade, eu não estou em muita condição de fazer esse vídeo. Deve dar pra perceber que a minha voz tá fanha pra caramba. O que acontece é que eu tô muito gripado e a minha garganta tá muito inflamada. E eu queria primeiramente me desculpar com vocês que o próximo confronto ainda não saiu, ele tá demorando um pouco pra sair. Mas é que essa animação tá dando um pouco mais de trabalho do que as outras deram. E a gente não quer entregar um confronto meia boca pra vocês. A gente quer ver um vídeo foda, não um vídeo feito de qualquer jeito. Então assim, fiquem tranquilos, porque ele já já sai. Então assim, com relação a isso eu peço desculpa pelo atraso, mas eu peço também que vocês entendam que tá dando um pouco mais de trabalho do que deu. Sabe, a gente não ganha um centavo sequer com o YouTube para poder pagar um animador para ele dar atenção exclusiva para o canal. Então assim, eu não posso exigir muito do nosso amigo Thiago que está fazendo uma animação brilhante. Eu sei que vocês vão gostar, tá bom? Além disso, eu também queria pedir desculpas pelo fato de que esse vídeo aqui não vai ter a qualidade que normalmente tem, porque eu preciso fazer ele muito rápido e soltar logo. Enfim, eu preciso mesmo fazer isso e eu não tô nem com paciência e nem com disposição, né? Nem com condição de fazer um vídeo mais detalhado sobre isso. Até porque ele é uma mistura de coisas, sabe? Ele é meio que um desabafo, mas ao mesmo tempo tem informações preciosas nesse vídeo. E assim, como eu não estou em muita condição, até pela minha condição física, porque eu estou doente, eu vou fazer o vídeo assim mesmo, em forma de áudio com algumas imagens. Então assim, eu peço desculpa porque normalmente assim, eu sei que a gente oferece um conteúdo de qualidade, tanto assim, qualidade de conteúdo mesmo, quanto conteúdo audiovisual, sabe? O Felipe, que é o editor, o Thiago, que é o animador, eles estão sempre dispostos a oferecer a maior qualidade audiovisual para vocês. E hoje eu não vou fazer isso e peço desculpa por causa disso. Mas enfim, o lance é o seguinte. Devido ao vídeo Goku vs Superman vs Thor e o último vídeo chamado Goku pode empurrar a Terra, vem aparecendo um pessoal que eu particularmente considero muito perigoso. Não é qualquer tipo de fanboy. É um dos piores tipos de fanboys. E eu vou além. Não é nem um dos piores tipos de fanboys. É um dos piores tipos de pessoas. Eu preciso que todos vocês entendam uma coisa. Quando eu me propus a fazer batalhas no Nerd Squad, que por sinal inicialmente não estava nos planos, não era para ser um canal de batalhas, mas assim, acabou entrando nos planos, eu quis me certificar de que eu faria a análise mais objetiva possível, pois eu não queria fazer só uma análise, eu queria fazer uma análise que de fato convencesse as pessoas. Não os fanboys, porque esses não se convencem de nada, sabe? Nem com a verdade esfregada na cara eles se convencem. Então assim, não sou eu e nem ninguém que vai conseguir convencer o fanboy, porque fanboy é fanboy. Enfim, eu nunca me propus a tentar convencer fanboy. Mas as pessoas que estão dispostas realmente a saber quem venceria as lutas, baseadas em dados, essas sim são as pessoas que eu estou disposto a oferecer os meus vídeos, sabe? Eu não estou disposto a fazer vídeo para quem assiste uma batalha torcendo, sabe? Eu tenho meus personagens favoritos, mas quando um dos meus personagens favoritos é colocado em combate com outro personagem, eu não levo o meu favoritismo em conta, ou seja, eu não torço pro personagem. Eu não assisto uma batalha do Screwtech ou do Ei Nerd torcendo pro personagem. Eu assisto tentando descobrir quem ganha. Ponto. Eu não torço para personagem. Enfim. E buscando fazer uma análise objetiva, eu senti a necessidade de usar números, ou seja,
matemática e física básica, para embasar as minhas análises. Afinal, nenhuma fórmula matemática já apresentada nos nossos combates fui eu que inventei. Foram matemáticos e físicos renomados historicamente, como por exemplo o próprio Isaac Newton. Ou seja, eu apenas uso os números apresentados pelas obras em fórmulas comprovadas matematicamente e apresento o resultado para as pessoas. Não é simplesmente a minha opinião. Quando eu digo, por exemplo, que 5.000 vale mais do que 4.000, eu não estou dando a minha opinião. Eu estou dando um valor numérico, sabe? Eu estou usando um dado. Eu não posso dizer, por exemplo, que 2 mais 2 é 4 na minha opinião. Não, é um dado, é fato. Eu não posso dizer que o dia tem 24 horas na minha opinião. Isso não existe. A minha opinião não está influenciando em nada nos dados. E essa é a graça da matemática. A matemática está cagando e andando para minha opinião e para sua opinião. Ela está certa por si só. Quando eu mostro um cálculo para vocês, eu não estou dando o meu ponto de vista. Eu estou apresentando fatos. A real é essa. Infelizmente, às vezes os números oferecem algo que não nos agrada, sabe? Não entrega aquele resultado que a gente queria. Isso quer dizer que os números estão errados? Não, isso quer dizer apenas que você criou uma expectativa que não era verdadeira. Entendem? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita análise errada sendo feita, sabe? O motivo pelo qual eu utilizei números nas minhas análises é porque eu vejo muita análise errada. Eu não quero citar nomes porque eu acho antiético e até porque muitos desses canais que fazem análises, sejam canais gringos ou canais brasileiros, eu até gosto. Eu gosto desses canais e eu não quero prejudicar ninguém. Tanto que é por isso mesmo que eu nem comento análises de outros canais. Sabe, eu prefiro fazer minha própria análise, jogar lá o resultado, mesmo que eu acabe fazendo uma análise repetida do outro canal, mas quando o resultado é diferente, eu não vou me basear na análise do outro canal. Ué, se o outro canal já fez, por que eu vou fazer a minha? Não, eu faço a minha análise e eu não dou pitaco na análise de outros canais, tal como eu não quero que outros canais deem pitaco na minha análise, entendem? Muitos desses canais, e principalmente muitos dos fãs desses canais, classificam personagens em um tipo de escala. Por exemplo, Planet Buster, Multi-Planet Buster, Moon Buster, quando essas pessoas não têm a mínima ideia do que estão falando. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, só para vocês entenderem. Se eu perguntasse para vocês o que necessita de mais energia, explodir 1000 luas ou explodir a Terra, o que vocês me responderiam? O senso comum, e a maioria dos fãs, porque eu já verifiquei isso, eu fiz uma pesquisa dentro do grupo do Nerd Squad, e é incrível como que só uma pessoa acertou, enfim. O senso comum vai dizer que explodir 1000 luas é mais difícil do que explodir a Terra, afinal, 1000 luas têm muito mais massa do que a Terra. Só que adivinha, isso não é verdade. A energia necessária para explodir a Lua são 30 trilhões de megatons, então 1000 luas seriam 30 quadrilhões de megatons. Já a energia necessária para destruir a Terra é de 53 quadrilhões de megatons. E antes que você diga que 30 não está muito longe de 53, fique sabendo que você acabou de ignorar 23 quadrilhões de megatons, sendo que uma bomba nuclear pequena tem tipo 10 megatons. O senso comum, de fato, leva as pessoas a acreditarem que alguém capaz de destruir 1000 luas pode de fato destruir a Terra, mas adivinha, não podem. E esse é o perigo de utilizar essas nomenclaturas, porque essas nomenclaturas não adiantam em nada, não ajudam em nada e não ajudam a chegar num resultado. Por exemplo,
Se eu não tivesse falado isso agora, como é que você saberia quem é mais poderoso? Um cara capaz de destruir 1000 luas ou um cara capaz de destruir a Terra? Provavelmente você diria que um cara que destrói 1000 luas é mais poderoso. E aí, quando eu ofereço números, eu posso exatamente diferenciar um do outro. Enfim, eu acho que vocês entenderam o porquê que utilizar esses termos é uma completa idiotice. E eu acho que eu atinjo o meu objetivo ao oferecer uma análise utilizando números. Afinal, quando a gente apresenta números, a gente de fato consegue provar quem é mais forte, quem é mais rápido, quem é mais resistente. Afinal, ganha aquele que tem números mais altos. E assim, a gente utiliza o mínimo possível de opinião pessoal. Só que, de um tempo pra cá, esses fanboys apareceram e permaneceram. E eu particularmente tenho medo do estrago que esses caras podem fazer com essa geração. E o motivo é meio evidente. O público jovem, principalmente o público otaku, é muito ignorante. E não é porque eles são burros, é porque eles são inocentes, imaturos e assim vai. Não é um preconceito e nenhuma generalização. Eu sei que tem muito otaku que é inteligente, que frequenta a academia, que faz faculdade, que é formado. Eu sei de tudo isso, gente. Eu sou professor há 12 anos. Eu tenho alunos com essa realidade até na faculdade onde eu dou aula. Mas o grosso do público otaku são jovens que ainda estão aprendendo algo além do que é oferecido pelos animes, porque eles são tão fissurados por animes que eles se desligam das outras coisas. E são essas pessoas que esses fanboys estão atingindo. Eu vou dar um exemplo aqui de um crápula que surgiu aqui tem um tempo. Esse sujeito aí, ó, esse tal do Anderson Silva. E que fique claro, esse outro sujeito que eu estou mostrando aqui não é um crápula, ele foi até bem educado. Embora ele tenha falado algo que não faz muito sentido, na verdade eu estou colocando o print dele aqui apenas para refutar o argumento dele, o verdadeiro crápula da história é esse Anderson Silva. E o que me deixa desanimado é que olha a cara dele, gente. Ele é adulto, olha a barba na cara que esse sujeito tem. E ele, sabe, e ele influencia esses jovens com a opinião imbecil dele. Esse cara tá mentindo na cara dura desde o vídeo Goku vs Superman vs Thor. Primeiro ele me acusou de ter citado apenas fraquezas do Goku. E eu não citei apenas fraquezas do Goku. Esse cara tá mentindo na cara dura, ele é um idiota. Eu citei pontos fortes e pontos fracos dos 3 personagens. Enfim, esse cara é um idiota. Eu já provei várias vezes que tudo que ele falou está errado, mas ele prefere permanecer no erro do que admitir o erro e aprender com o erro. Enfim, esse cara, esse Anderson Silva, ele é mestre em menosprezar matemática. E honestamente ele não é burro, ele é apenas desonesto. A grosso modo, esses dois caras, tanto o Anderson Silva quanto o outro, que mais uma vez eu não vou nem mostrar o nome e nem o perfil dele, porque, como eu falei, embora ele tenha falado algo que não faz sentido, ele pelo menos foi educado, tentou conversar de boa, e ele foi tratado com o devido respeito, mesmo havendo divergência. Ao contrário desse Anderson Silva, que, assim, já que ele me tratou com desrespeito, ele merece o meu desrespeito. Enfim. A grosso modo, ambos estão dizendo que a matemática não se aplica a Dragon Ball. Esse segundo cara, que eu não vou mostrar o rosto, disse inclusive que o Akira Toriyama era burro, sabe, reprovou em matemática, em física, tinha notas ruins e colocou números ali só para ter algum número a oferecer e que não se deve levar isso em consideração. Pois agora, eu vou provar que isso não é verdade. Eu vou provar como a matemática está muito inserida em Dragon Ball e ela faz total sentido. Eu vou citar aqui alguns trechos de episódios e assim, infelizmente eu não vou poder colocar os trechos aqui no vídeo porque o YouTube tem encrencado bastante com copyright. Mas eu vou colocar os links aqui embaixo para vocês conferirem e confirmarem por conta própria. Basicamente eu estou dizendo,
não confiem na minha palavra. Vão lá conferir. Eu dou o benefício da dúvida para vocês, sabem? Então, vão conferir por conta própria. Eu não sou como esse fanboy filho da puta desse Anderson Silva, que impõe a opinião dele e pronto, sabe? E tampa os ouvidos para a opinião dos outros. Eu dou o benefício da dúvida para vocês irem lá, conferir, voltar para mim e falar, olha, não sei, continuo duvidando. Enfim, vamos apresentar alguns dados aqui oferecidos por alguns episódios. No episódio 256 de Dragon Ball Z, o Majin Buu fica cruel e voa para a plataforma celeste para enfrentar Goten Trunks. Mas nisso, o Piccolo resolve enrolar o Majin Buu e fazê-lo dar voltas e voltas e voltas e voltas para chegar na Sala do Tempo. E nessa cena ocorre vários diálogos, e eu vou citar um por um, e que mais uma vez, repito, vocês podem ir lá conferir no episódio. Quando o Majin Buu quebra a ampulheta, o Piccolo diz: faz só 30 minutos, aceitou o prazo de 1 hora. Além disso, Piccolo e Kuririn falam: 1 minuto aqui equivale a 6 horas na Morada do Tempo. E por fim, o Piccolo falou telepaticamente com Goten Trunks: quando muito vou entretê-lo por 1 minuto, vocês terão 6 horas para descansar. Mas será que isso é mesmo verdade? Será que esses foram números jogados de qualquer jeito? Bom, vamos verificar. Para quem não sabe, a Morada do Tempo está em uma dimensão paralela em que um dia terrestre equivale a 1 ano inteiro lá dentro. Então, 24 horas equivale a 365 dias dentro da Morada do Tempo. Se 24 horas equivale a 365 dias, então 1 hora equivale a 365 dividido por 24, que é 15,2, ou, para quem tem dificuldade, 15 dias, 4 horas e 48 minutos. Só que ninguém fala, eu fiquei 15 dias, 4 horas e 48 minutos viajando. Não, a pessoa vai falar que ficou 15 dias. Enfim, se 1 hora equivale a 15 dias, então meia hora equivale a 7,5 dias, ou 1 semana e 12 horas. O que confirma a informação de que Goten e Trunks treinaram por 1 semana lá dentro. Mas, continuando, se 1 hora equivale a 15 dias, então 1 minuto são 15 dias dividido por 60, e isso dá 0,25. Só que 0,25 é a mesma coisa que 1/4, ou seja, 1/4 de dia. Só que 1/4 de dia são 24 horas dividido por 4, e isso são 6 horas. Ou seja, não tem essa. A matemática existe e está muito presente. Tanto que nós utilizamos matemática para saber o peso dos personagens quando são submetidos a gravidades aumentadas, entre outras coisas. Agora, eu vou dar outro exemplo para botar um prego no caixão desse filho de uma puta, desse mentiroso desse Anderson Silva. E, é claro, das pessoas ignorantes que estão sendo influenciadas por esse tipo de comentário. No meu vídeo, Goten vs Final Freeza, quem é mais forte ao final de contas, eu cheguei aos seguintes números. Goku em Super Saiyajin 1 na saga de Freeza estava adaptado ao peso de 350 toneladas, enquanto Freeza em sua forma final estava adaptado ao peso de 280 toneladas. Eu não vou aqui fazer os cálculos de novo. Vão lá naquele vídeo, pausa esse vídeo aqui agora, vai lá naquele vídeo e confira por conta própria a análise que foi feita, ok? Mas agora vamos comparar esses números que eu usei com os dados oferecidos pela própria Daizenshu que vocês tanto amam. Enfim,
Assim, que fique claro, eu vou agora usar dados da Daisenshu. Segundo a Daisenshu, Frieza na forma final tinha 120 milhões de PDL. E Goku Super Saiyajin 1 tinha 150 milhões de PDL. Só que 120 milhões dividido por 150 milhões é igual a 0,8. Ou seja, Frieza teria 80% do poder de Goku. Agora, vamos utilizar os números que nós encontramos na minha análise. Lembrando, Frieza estava adaptado a 280 toneladas e Goku estava adaptado a 350 toneladas. Só que 280 dividido por 350 é igual ao quê? 0,8. Ou seja, apenas confirmou que Frieza tinha 80% do poder de Goku. E eu não precisei da Daisenshu para isso, eu me utilizei apenas o efeito gravitacional. E adivinha, a informação oficial bateu com a minha análise, porque para mim estava óbvio. O personagem fica poderoso à medida em que o esforço em que ele está submetido aumenta. Eu não precisei dos dados da Daisenshu para saber disso. Eu só usei o episódio. Simples assim. Eu usei uma matemática muito simples. Ou seja, mais uma vez, a matemática está muito presente em Dragon Ball. E eu vou continuar usando, já que ela se mostrou muito confiável. Dizer que a matemática não se aplica a Dragon Ball é quase como dizer que no universo Dragon Ball 2 mais 2 pode ser igual a 5. Ou seja, é um absurdo sem tamanho. Matemática é confiável. O que não é confiável é utilizar a matemática de forma errada e sem critério. Quer ver um exemplo clássico que os fãs utilizam assim, a rodo? É comum das pessoas dizerem que a densidade do planeta Kaiô é 10 vezes a densidade da Terra baseado na gravidade do planeta. Ou seja, eles estão dizendo que a gravidade e a densidade são diretamente proporcionais. O que é ridículo! Ridículo! As pessoas tiraram essa ideia proporcional da bunda. Não faz sentido nenhum. O cálculo que eu usei no vídeo anterior mostrou que o planeta Kai tem 120 bilhões de toneladas e 18 metros de diâmetro. E isso daria ao planeta Kai uma densidade de mais de 39 bilhões de quilogramas por metro cúbico. E a densidade da Terra é de 5.500 kg por metro cúbico. Ou seja, o planeta Kai não tem 10 vezes a densidade da Terra, mas sim mais de 7 milhões de vezes a densidade da Terra. Isso quer dizer que a matemática estava errada? Não, quem estava errado são os burros que não sabem bosta nenhuma de gravidade universal e ficam chutando fórmulas. E veja bem, eu não estou chamando de burras as pessoas que não sabem nada sobre gravitação universal. A maioria das pessoas não sabem mesmo. Eu estou chamando de burras as pessoas que não sabem, mas criam fórmulas para dar valores. E essas pessoas são extremamente burras, porque elas não sabem o que estão falando e falam assim mesmo. E antes que vocês perguntem, não é mais difícil destruir o planeta Kai do que destruir a Terra. E eu ainda vou mostrar isso em outro vídeo, então relaxa aí. Enfim, pessoal, era isso que eu precisava falar. Tomem cuidado com essas pessoas, principalmente essas pessoas que negam números, negam dados, negam valores, pois essas pessoas se parecem muito com aquelas que negam a teoria da evolução, que acreditam que a Terra é plana, pois esses indivíduos contribuem para o analfabetismo científico do Brasil. Eu estou tentando trazer um pouco de objetividade, um pouco de conhecimento científico para dentro do mundo nerd e utilizar isso nas batalhas.
E essas pessoas estão apenas atrapalhando ao falar que o universo Dragon Ball é um universo especial e maluco em que as coisas não se aplicam nele como se aplicam nos outros universos. Sabe? É incrível que eles falam isso do universo Dragon Ball, mas não falam isso de nenhum outro universo. Ou seja, eles não falam que no universo da DC a matemática não se aplica, eles não falam que no universo Marvel a matemática não se aplica, eles não falam que no universo do Naruto a matemática não se aplica. Ainda tem um filho da puta de um arrombado chamado Rodolfo, que é moderador de uma página chamada Goku Supera Seiya, que diz que aquele rinoceronte gigante lá do Naruto pesa 10 toneladas, pesa 20 toneladas. Não, ele pesa no mínimo 250 toneladas. Só que se você não sabe calcular isso, então vai a merda, cara. Se você não sabe calcular, deixa quem sabe calcular fazer e baixa a sua bola. É muita maluquice achar que o universo Dragon Ball é especial e que nada se aplica nele como se aplica nos outros universos. Eu estou usando matemática exatamente para usar um critério objetivo. E se for usar realidades alternativas de universos alternativos como referência, então análise nenhuma chega a lugar nenhum, porque cada universo vai ter a sua própria física, a sua própria química, a sua própria matemática. Se eu utilizo números é exatamente para fazer uma análise imparcial. Quem fica torcendo para personagem não faz análise imparcial. E esse arrombado desse filho da puta, desse Anderson Silva, me acusa de ser imparcial. Enfim, é muita vergonha alheia, sabe? Eu quero que esse cara, sei lá, se enterre num buraco e, sei lá, nasça de novo, porque só assim esse cara vai ser consertado. Ele já provou que números não convencem ele, e se não são os números que vai convencer ele, não sou eu que vou tentar fazer isso. Enfim, valeu a todos. Desculpe se eu baixei o nível. Eu sei que vocês não merecem isso, mas esses caras merecem, ok? Valeu, gente. Fui.